Amém? Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agradecer ao bom Deus pela rica oportunidade de estar aqui mais uma vez com meus irmãos para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Palavra abençoada que o Senhor colocou no coração da sua serva nessa campanha, né? Paulo tem falado grandemente e vai continuar falando com cada um e aquele que crê. Até terminar essa campanha, eu creio que vai cantar a hino da vitória, amém? Vai contar testemunho, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois dizendo consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porventura vier o Filho do Homem, haverá pé na terra? Glórias a Deus, aleluia. Agradecido seja o nome do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, eu confesso que eu nunca parei para meditar nela, a qual a missionária me deu a oportunidade para estar trazendo hoje. Ali na minha casa, Deus permitiu que eu fizesse um quartinho de oração ali, e eu fui estudar essa palavra ali dentro ali. Quando eu estava estudando ela ali, depois eu fui orar a Deus. Quando eu fui perceber, já tinha passado muito tempo ali dentro daquele quartinho ali. Quando eu saí, que eu olhei no espelho, os meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas não de tristeza, mas de alegria, por ver o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Quando você se esforça, começa a falar, entrar na sua intimidade com o Senhor, Ele te responde, vai dando a resposta que você precisa, o seu coração vai se alegrando, você glorificando a Deus, e quando você percebe, a hora passou que você nem vê, meus irmãos. E foi maravilha do Senhor, né? E o nosso Senhor Jesus, Ele vai começar dizendo aqui nessa parábola, né, a respeito do dever de orar, glórias a Deus, e nunca se desfalecer. O Senhor Jesus, Ele está dizendo, aleluia, glórias a Deus, que é um dever nosso, que servimos a Ele orar diariamente, né? Não somente quando nós precisamos, não somente quando as lágrimas estão descendo, ou não somente quando estamos precisando de algo para pedir para Ele, quando o filho está rebelde, quando o marido vai embora, quando a esposa não está em concordância, mas o Senhor, Ele quer que eu e você ore diariamente. Sempre que nós puder, nós temos que estar em oração com o Senhor. Daniel, aleluia, glórias a Deus, era o servo do Senhor, assim como eu e você é. Daniel servia o mesmo Deus que eu e você serve. Daniel orava 3 vezes ao dia. Certa vez tentaram prejudicar Daniel, dizendo que todos entraram em acordo, que ninguém deveria adorar outro Deus a não ser aquele rei. Mentira, que Daniel não concordou com nada e nem sabia. Quando Daniel ficou sabendo, ele não foi criticar, ele não foi brigar, ele não falou mal daqueles que quis o mal dele, mas Daniel foi falar com o seu Senhor. Daniel, ele foi orar, como assim eu e você, quando as coisas acontecem em nossa vida, nós não podemos, aleluia, pagar o mal com o mal, mas nós temos que colocar nas mãos do nosso Senhor, que é o advogado fiel e vai resolver a minha e a sua situação. Glórias a Deus. Certa vez também Ana, orando, ali acharam que ela estava embriagada, ela só mexendo com os seus lábios, e ela dizia que não estava embriagada. Ali era uma intimidade dela com o Senhor. Muitas das vezes pode achar que você é louco, pode achar que você é doido porque ora demais, porque busca demais, porque fala muito de Jesus, mas como foi dito aqui pela boca da missionária, deixa achar que você é louco. Você fala: eu sou maluco por Jesus. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E cada um sabe, meus irmãos, do que precisa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ana, ela me faz lembrar de uma situação. Teve uma vez que eu estava no apartamento trabalhando, e eu tinha uma oportunidade também para falar da palavra do Senhor, e eu estava com pouco tempo, e eu trabalhando, e eu ali em silêncio, só mexendo com os lábios, e um daqueles jovens ali olhou para mim, achando que eu estava ficando doido.
Aí eu lembrei de Ana, eu falei, não estou louco não, estou aqui falando com meu Deus. E ali só mexendo com os lábios, né? E o Senhor, Ele fala o dever nosso de orar, né? Que não é só nesses momentos, mas diariamente nós precisamos orar. Não importa se é 3 vezes ao dia, se é 3 horas, se é 30 minutos, se é 5 minutos, mas o importante é que eu e você temos uma vida de intimidade com o nosso Senhor. Eu estou lavando louça, estou falando com meu Deus, estou andando na rua, ainda que acha louco, eu estou louvando os meus louvores. Você está indo no ônibus, você está ali em espírito falando com o Senhor. Muitas das vezes você não vai abrir a boca para falar com som, mas o Senhor, até mesmo se você estiver como Ana, só mexendo com os seus lábios, o Senhor vai ouvir, sabe por quê? Porque Ele é aquele que sonda e conhece cada coração, é aquele que sabe o meu pensamento, o seu pensamento. Então até mesmo um sussurro que eu e você der, se for com sinceridade, chega aos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele vai dizer nessa parábola que em uma cidade havia um juiz que não temia Deus e nem amava ninguém. Esse juiz era uma autoridade. Ele só olhava para o seu umbigo, somente para a sua vida, para os prazeres que ele tinha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque aquele homem, meus irmãos, ele era uma autoridade. Muitas das vezes nós não concordamos com algumas coisas que acontecem com autoridades que nós vemos nesse mundo de hoje, mas a palavra do Senhor, ela diz que toda autoridade é constituída pelo nosso Deus. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não compreendamos, nós temos que entender que é o Senhor que está no controle e tudo tem um propósito, que hoje nós não entendemos, mas amanhã nós vamos entender o porquê disso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus vai dizer na tua palavra que esse juiz, ele não temia Deus. Esse juiz, ele disse que ele não amava ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E vai dizer também que nessa mesma cidade tinha também uma viúva, que todos os dias ela ia nesse juiz falar para ele: julga a minha causa contra os meus adversários. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei te dizer se tiraram a vida daquela viúva, do marido daquela viúva. Eu não sei te dizer, aleluia, glórias a Deus, se tirou algum bem que aquele marido dela deixou para ela. Não sei dizer se era alguma coisa que ela perdeu porque ela era viúva. A viúva naquele tempo, ela precisava de pessoas quando ela não tinha filho grande para trabalhar, quando o seu marido que faleceu não tivesse deixado nada para ela precisava de pessoas para ajudar, passava por humilhação porque precisava de muitas pessoas para sobreviver. A Bíblia não diz o porquê e qual era o motivo que ela ia atrás daquele juiz, mas a Bíblia diz que todos os dias ela ia naquele juiz e dizia: julga minha causa contra os meus adversários. Aquela viúva, meus irmãos, ela não desistia, ela ia direto atrás daquilo que ela queria, ela continuava acreditando que ia dar certo, não importava se demorava um dia, um mês, um ano, mas ela acreditava que no tempo certo ela ia receber aquilo que ela queria, aquele juiz justificasse ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, meus irmãos, nessa noite é isso que Ele quer de mim, quer de você, que nós continuemos insistindo, que nós continuemos acreditando que no tempo certo Ele vai acontecer na minha vida, queira o diabo não queira, vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz que não é no meu tempo, é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Ela diz também que tudo tem um propósito embaixo do céu aqui na terra, Eclesiastes 3, então nós temos que respeitar e esperar o tempo certo do Senhor que vai acontecer em nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aquela viúva, meus irmãos, ela não desistiu. Nessa parábola o Senhor Jesus, ele está dizendo a respeito da vinda do Filho do Homem. E um capítulo antes ele vai dizer que assim como nos dias de Noé, muitos ali casavam e deixavam de casar, veio o dilúvio e destruiu tudo. Ele vai dizer também que foi como nos dias de Ló, que muitos duvidaram. Ele disse para sair dali Ló e sua família. Saiu Ló com as suas 2 filhas e a sua mulher. Diz que caiu fogo do céu em enxofre, e quando ele está saindo daquela cidade, a Bíblia vai dizer que aquela mulher que teve curiosidade, quando ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Aleluia, glórias a Deus. O que o Senhor quer dizer com isso, meus irmãos? Que quando eu e você, aleluia, tem curiosidade, nós temos que vigiar, porque a curiosidade muitas das vezes é um passo para o abismo. A curiosidade muitas das vezes é a porta para o vício. A curiosidade muitas das vezes é a porta para a nossa destruição. Tem curiosidade que nós temos, aleluia, glórias a Deus, que repreender e fugir dela, que é a aparência do mal, porque muitas coisas que o mundo oferece, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor,
quando o Senhor falou para Eva que ela não devia comer aquela maçã, talvez se Deus não tivesse falado, ela não iria comer, mas quando Deus falou, ali despertou a curiosidade no coração dela e ela foi comer o que não devia. E assim é nos dias de hoje. Quantas coisas acontecem, nós sabemos que não pode, mas quando a gente sabe que não pode, bate a curiosidade dentro do coração, e essa curiosidade nós temos que ter cuidado, porque pode ser a nossa perdição. Aleluia, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei qual era a causa dessa viúva, meus irmãos, que pedia tanto para aquele juiz julgar ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele vai dizer depois nessa parábola ali, glórias a Deus, aquele juiz que não temia Deus, aquele juiz que não amava o seu próximo, ele ainda assim escutou aquela viúva e foi julgar a causa dela. Veja lá o seu Deus, que você clama a Ele de dia e de noite. Aleluia, glórias a Deus. Será que Ele não vai te ouvir? Você que clama a Ele de dia e de noite, a palavra dele vai nos dizer em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. É o Senhor dizendo: quando você clama a Ele, Ele vai anunciar na sua vida aquilo que você ainda não viu, Ele vai anunciar na sua vida aquilo que você ainda não enxergou, Ele vai anunciar na sua vida aquilo que você ainda não sentiu no seu coração, porque a palavra dele diz que o que Ele tem para mim e para você vai além da terra, vai além dos bens materiais, vai além de uma roupa, vai além de um alimento, vai além de uma casa, de um carro, vai além de saúde. O que Ele tem para mim e para você é o que os nossos olhos não viu, é o que os nossos ouvidos não ouviu e não chegou ao nosso coração. É moradas celestiais, é o que Ele foi preparar para mim e para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele continua dizendo aqui na parábola: aquele juiz que não temia Deus, meus irmãos, é os dois mandamentos principais: é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aquele juiz, ele estava na contramão, ele nem amava a Deus acima de todas as coisas e nem amava o seu próximo. Quando ele quis julgar a causa daquela viúva, não é porque ele amava ela ou queria ajudar, mas é porque ela queria tirar ela do caminho dele. Ele estava dizendo: aquela viúva todos os dias vem me perturbar, vem falar, vem pedir, eu vou julgar logo a causa dessa viúva para que ela saia, para que ela não venha me perturbar mais. Eu não aguento mais ver o rosto dessa mulher. Talvez, aleluia, glórias a Deus, os funcionários daquele juiz, quando via ela chegando, dizia: lá vem aquela viúva. Muitas das vezes ele poderia até mesmo não querer atender, mas por muitas das vezes ele já está de saco cheio, ele sabendo que ela estava todos os dias ali, querendo que ele julgasse a situação dele. Ele vai fazer isso, meus irmãos, mas não para ajudar de coração, mas para tirar ela do caminho dele. E lá fora, quantas pessoas é assim também? Quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar palavras boas, muitas das vezes ele até mesmo ouve, mas ouve em um ouvido e sai no outro. Muitas das vezes ele até vai fazer por mim, por você, mas não porque ele quer o nosso bem, não porque ele quer ajudar, mas porque ele quer distância de nós, porque ele sabe que há uma diferença na minha e na sua vida, porque aquele que serve a Deus, o mundo lá fora, ele consegue perceber a diferença até mesmo no semblante dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, santo Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. E o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui também, meus irmãos, no mesmo capítulo 18 aqui, lá no versículo, aleluia, glórias a Deus, 11, ele vai dizer, aleluia, glórias a Deus, que dois homens vão subir ali ao templo para orar. Ele diz que quando vai subir, lá vai subir um publicano e um fariseu vai estar orando. Enquanto eles estão orando, aleluia, glórias a Deus, o fariseu vai estar batendo, aleluia, glórias a Deus, no seu peito, vai estar dizendo de pé: eu oro consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo e de tudo que posso. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor vai dizer: pois esse, quando desce, que ele estiver descendo para sua casa, esse será justificado, porque aquele que se humilha na minha presença será exaltado, mas aquele que quer ser exaltado será humilhado, porque o Senhor, aleluia, glórias a Deus, não quer aquele
mais, não quer aquele que acha que fala mais bonito. O Senhor quer aquele que fala com sinceridade. O Senhor quer aquele que busca com espírito de verdade, porque aquele que se humilha na presença do Senhor, Ele exalta lá fora para que o mundo possa ver. Aquele que se humilha na presença do Senhor, ele não precisa se apresentar, porque a palavra de Deus diz que aquele que, aleluia, glórias a Deus, serve o Senhor, é o próprio Deus que apresenta ele lá fora. E quando, aleluia, glórias a Deus, o Senhor, nosso Deus, apresenta ele lá fora, o mundo conhece como discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele vai lá ao seu próximo, ele não vai olhar quem é que está lá fora, se é bonito, se é amarelo, se é preto, se é rico, se é pobre, se fala bem, se fala mal, se fala rápido, se fala devagar, se é rico, se é pobre, porque o Senhor não olha para a aparência, não olha para o jeito de eu vestir, mas Ele olha para o meu, para o seu coração. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali em Mateus 7,7, meus irmãos, o Senhor vai dizer: glórias a Deus, perdisse, vos e buscai e encontrais, bati e abri-vos, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate abri. E qual dentre vós homens que pedindo-lhe o pão, filho, lhe dará uma pedra, e pedindo o peixe lhe dará uma serpente? Vós, pois que são maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. Veja lá o seu Pai que está no céu, dará bens ao que lhe pede. Portanto, tudo o que lhe pede, portanto, tudo o que vós quereis que vós, os homens, façam também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia, glórias a Deus. É Jesus dizendo nessa palavra aqui, meus irmãos, que nós que por natureza já somos maus, os nossos filhos, quando entram com nós no mercado, no shopping, em qualquer lugar que for, pede para mim, para você algo, a gente não vai dar algo ruim para o nosso filho, porque a gente ama ele, sabe que foi Deus que colocou na nossa vida, e ainda assim nós temos a natureza mal, porque somos seres humanos. Veja lá o nosso Deus, que é santo, puro, verdadeiro, que criou a mim, criou você, semelhança a Ele. Ele vai dar coisa ruim para nós jamais, meus irmãos. Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Muitas das vezes nós pedimos para o Senhor algo e nós não recebemos, sabe por quê? Porque o Senhor sabe que não é aquilo que nós precisamos, porque se for aquilo, talvez nós vamos desviar do caminho do Senhor, talvez não chega no tempo certo, sabe por quê? Porque uma bênção na minha e na sua vida, se ela chega antes do tempo, se torna maldição na minha e na sua vida. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que ainda que tardio será que o Senhor não faz, e Ele faz com pressa. Nós que acha que tarda, mas o Senhor nem tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para que quando nós venha receber, o nome dEle seja glorificado, e nós tenha certeza no nosso coração que quem nos deu foi o Senhor, não foi homem como eu, como você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele diz aqui também que quando a gente querer que faça pela gente, a gente faça primeiro. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Se eu quero que faça o bem para mim, eu tenho que fazer primeiro, porque melhor eu servir do que, aleluia, glórias a Deus, servir a mim. Melhor eu ter para dar do que ter para, aleluia, glórias a Deus, para pedir emprestado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim como essa campanha que o Senhor colocou no coração da sua filha, que fala dessa parábola aqui, da viúva e do juiz, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus. O Senhor falou grandemente ao meu coração com essa palavra, né? E essa carta que os irmãos escreveram, aleluia, glórias a Deus. Eu creio, meus irmãos, se vocês acreditar com fé, aleluia, glórias a Deus, vai acontecer na sua vida. Não precisa ser uma fé do tamanho de um prédio, de um carro, de uma casa, basta apenas ter uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, aquela que pode transportar um monte de lá e para cá, porque a fé é o firmamento das coisas que nós não vemos, mas que nós sentimos e esperamos em nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Então espera com paciência no Senhor, ainda que não aconteceu no tempo certo do Senhor, vai acontecer na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Essas são as palavras que o Senhor me deu nessa noite, que Ele venha falar melhor em cada coração. Amém? Glórias a Deus. Bate palma para Jesus.